Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio somou pontos na Serrinha neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Não foi apenas um pontinho no empate contra o Goiás 0-0, num jogo ruim tecnicamente. O Grêmio somou pontos nesta partida e neste vídeo eu te explico por quê. Eu conto com o teu voto de confiança para se inscrever no meu canal. Se quiser saber de novos vídeos, ativa as notificações ali no sininho. Gostando dos meus conteúdos, deixe aí o seu like e fique à vontade para contestar as minhas opiniões ali nos comentários. Vou deixar aqui também o endereço do meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Me acompanha lá, me segue lá, assados, churrascos, um pouco do meu dia a dia, os bastidores nos donos da bola, vida familiar, gestão na Band. No meu Instagram está aqui, Meneghetti Jornalista. Eu sei que o Grêmio tinha a obrigação de vencer o Goiás, ainda que o jogo fosse fora de casa, é compreensível, e sei também que o Grêmio teria a obrigação de vencer o Goiás, mesmo que colocasse em campo um time completamente reserva. Mas neste caso específico, eu entendo a decisão do técnico Renato de preservar alguns titulares. O Grêmio tem um jogo emblemático nesta quarta-feira pela Libertadores da América e não dá para encarar, para tratar este jogo com normalidade. O Grêmio tem que fazer algo mais. O Grêmio tem que se dedicar mais, tem que focar mais, tem que se mobilizar mais para derrotar o Santos e seguir à frente na Libertadores da América. E é bem possível que isto seja feito, que seja atingido, mas o Santos tem uma pequena vantagem. Joga em casa, no seu domínio, ainda que sem torcida, e joga por um empate, por exemplo, em 0-0. Então o jogo começa, o Grêmio correndo contra o relógio, mas isso não pode significar desespero. Quando o Renato preserva alguns jogadores pelo Campeonato Brasileiro, nesta circunstância especial, ele também está dando o recado para o seu grupo o quanto o jogo de quarta-feira interessa para o clube. O quanto o jogo contra o Santos é importante. E mais do que isso, ele evita o desgaste de parte dos seus jogadores, e certamente isso foi feito em colaboração com a área da preparação física e com a área médica. Não atuaram no gramado ruim da Serrinha, molhado, pesado, um campo ruim, irregular. O Vitor Ferraz, que no meu entendimento até eu preferia o Orejuela como o titular da posição, da lateral direita, mas o Renato acha que é o Vitor Ferraz. Jeromel, o Diogo Barbosa, lateral pela esquerda, Maicon e Diego Souza, por exemplo. O GPR está fora ainda por lesão, deve voltar talvez na quarta-feira, e o Matheus Henrique também acabou substituído. Então o Renato preservou alguns jogadores. Mas Meneghetti, com o time que entrou, o Grêmio teria obrigação de somar os 3 pontos. É verdade. Mas o que eu quero destacar aqui é que eu respaldo esta estratégia do Renato. Quando o Campeonato Brasileiro começa e o Grêmio não tinha a Copa do Brasil, não tinha a Libertadores da América, ok, ali ele deveria ter colocado, por exemplo, mais força máxima. Com o acúmulo de competições, é compreensível um rodízio. O que não é compreensível, talvez, seja colocar o time completamente reserva. O Santos colocou um time praticamente reserva, levou uma goleada do Flamengo 4-1 no Rio de Janeiro, não teve forças, mas acabou também preservando quase todos os seus titulares. Não teve força com o time reserva, até porque o Santos, eu já disse isso, antes inclusive do primeiro jogo da Arena, o Santos tem um elenco pior que o Grêmio e um time não tão qualificado quanto o time do Renato. E aí está o mérito do Cuca, por um detalhe, que o Santos não sai da Arena, todos nós sabemos disso, com a vitória já no primeiro jogo. O Renato não conseguiu os 3 pontos, mas o Grêmio segue na briga pelo Campeonato Brasileiro, é 6º colocado, 41 pontos, 9 atrás do líder São Paulo. São Paulo também vai ter, inclusive, contra o próprio Grêmio, o confronto de semifinal pela Copa do Brasil no final deste mês de dezembro, então daqui a pouco vai ter que dividir atenções e o Grêmio está em 3 competições. Esta é justamente a crítica, e eu tenho que ser coerente, que eu fazia ao Renato e à comissão técnica do Grêmio lá atrás, quando não havia simultaneidade de competições e mesmo assim o Renato insistia em preservar alguns titulares. O Grêmio acabou perdendo pontos que hoje o colocariam muito mais próximo do líder. O Grêmio teria aí mais 5, 6 pontos e talvez estivesse a 3, 4, 2, no máximo 5 pontos do líder São Paulo, estaria numa condição mais confortável. Agora eu entendo. O Renato passa o recado para o grupo, ainda que este time que entrou em campo fosse suficiente para bater o Goiás. O jogo foi num gramado pesado, num gramado ruim, como o da Serrinha, e o Grêmio já na quarta-feira tem este confronto. O Grêmio, eu insisto, tem que ter um foco muito especial nesse jogo.
ainda que o Santos tenha um time pior e um elenco pior que o Renato para trabalhar, é um time perigoso, vai jogar nos seus domínios e o Renato vai ter que ler esse jogo muito rapidamente. Se o Santos vai esperar o Grêmio, lhe dando a posse de bola e tentando investir num dos seus pontos fortes, que é o contra-ataque, ou se o Santos vai tentar encurralar o Grêmio para logo conseguir e aumentar esta vantagem, conseguir um gol. Ainda que o Grêmio começar perdendo o jogo para o Santos, não é terrível, porque basta um gol para igualar tudo e levar a decisão para os pênaltis. O problema não é o Grêmio tomar um gol na Vila Belmiro. O problema é que o Grêmio tem que marcar gol, ou melhor ainda, gols fora de casa para seguir à frente na competição. O Renato, me parece, vai com uma estratégia diferente para esta partida e começou a jogar contra o Santos ao preservar metade do time no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Renato e o Grêmio acabaram acertando. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Está aqui o meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.